Alô você, estamos começando mais um Bike, Teologia e um Café. Seja bem-vindo você que está nos vendo agora ao vivo ou irá depois participar dessa nosso podcast. Logo mais a gente coloca lá no YouTube, no Bike, Teologia e um Café. Seja bem-vindo, meu nome é Marcelo Ferreira, sou eu mesmo o dono deste Facebook. E nós temos aqui uma inspiração. Cada terça-feira, a partir das 20 horas, começamos aqui uma live da partilha da Palavra de Deus, né, coisas da vida e também coisas relacionadas à religião católica apostólica romana. Então seja bem-vindo a esse nosso canal, né, se sinta em casa, embora eu estou agora, nesse exato momento, adentrando na sua casa. Boa noite, sejam todos bem-vindos. E você pode já ir curtindo, né, compartilhando, enviando para os seus amigos, familiares, aqueles que você deseja que possa estar compartilhando neste momento de oração, nesse momento breve, onde nós fazemos um pouco de tudo sobre a nossa religião católica apostólica romana. Então seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, né, acolho você, daqui a pouquinho a Vivian vai estar passando as pessoas que estão online, né? E hoje começa aí um tempo já um pouco mais maduro nessa questão do podcast, né? A próxima semana nós já vamos entrar no mês de julho, é um mês, né, que o pessoal fala, o mês das férias. Então nós vamos estar com uma roupagem diferente. Você já pode ver aí que eu estou dando uma ajeitada no cenário, né, já está um pouquinho mais, né, aconchegante, aquele não muito luminoso, justamente para que talvez você está aí no seu ambiente, né, não fique uma coisa tão chamativa. Nós estamos aqui reunidos para que cada vez mais esse podcast possa ser um canal de evangelização. A nossa intenção aqui é evangelizar, salvar almas, nos abastecer, né, e trocar partilhas de vida, de fé. Uma vez que eu partilho a minha vida com você, você partilha o seu testemunho comigo, nós vamos criando força para vencer os obstáculos da vida. E o tema desse nosso podcast dessa semana, né, do dia hoje é dia 27/6, 27 de junho de 2023. E o quarto episódio vamos estar falando sobre a jornada inesquecível ou inevitável. Você que escolhe, porque a sua jornada pode ser aquela jornada pesada, estressante, ou ela pode ser inesquecível. Não importa. O tema hoje é inevitável. Você vai entender ao longo desse nosso podcast que nós vamos trabalhar isso. Os 3 passos da vida de oração. Lá atrás nós estávamos falando de 5 formas de matar em nós a nossa vida de oração. Hoje nós já começamos a querer dizer assim, dar setas para que criar em nós o desejo de uma vida de santidade. Então eu acolho você que está chegando, dizendo seu boa noite, para que eu e você possamos fazer a experiência ou reativar em nós essa vontade de viver uma vida de oração. Mas antes, eu quero dizer a você que talvez é a primeira vez que está entrando ou que vai ver esse nosso podcast, nós somos da comunidade Canção Nova, isso mesmo, né? E eu faço parte da comunidade Canção Nova há mais ou menos aí 10 anos. E nós estamos inseridos na Canção Nova de São José do Rio Preto, né? E lá tem várias atividades que eu queria partilhar com você, né? E depois eu vou dar uma surpresinha aí, muito especial, você que está entrando, né? Partilhando, mandando seu boa noite. Fique esperto que vai ter uma surpresa aí agora, tá bom?
Mas antes eu quero dizer que na Canção Nova de São José do Rio Preto, nós temos a Santa Missa de segunda a sexta-feira, ao 12h15. Né? Nós ficamos lá na rua 15 de novembro, 3635, no bairro Redentora. É ali próximo ao centro de São José do Rio Preto. E nós também temos o grupo de oração toda quinta-feira às 20 horas. O grupo de jovens sarados, no sábado às 19 horas. Temos também o Bazar da Divina Providência. Inclusive amanhã tem algumas coisas muito especiais lá, uma promoção que o pessoal faz, né, no final do mês, para juntos alcançarmos 100% da evangelização do nosso projeto. Então, todo Bazar da Divina Providência, ele é direcionado para a nossa fundação, né, para os nossos afazeres, para tudo aquilo que envolve o sistema Canção Nova de comunicação, a comunidade Canção Nova. Nós também temos o grupo de oração para casais, primeira e a quarta-feira de todo mês, tá bom? Eu vou repetir. Toda primeira e terceira quarta-feira do mês, às 20 horas, nós temos o grupo de oração para casais. Também nós temos atividade com os adolescentes, toda segunda e quarta, sexta-feira de cada mês, às 7h30 da noite, tá bom? Nós também temos a oração das 1000 Ave Marias, todo primeiro sábado do mês, inicia às 7 horas da manhã, com a Santa Missa, com a presença da imagem de Nossa Senhora que verte mel, tá bom? Mais algum detalhe? Ah, Marcelo, o que mais que tem na Casa de Missão? Nós temos também a loja, produtos de evangelização da loja Canção Nova, aquilo que você encontra lá em Cachoeira Paulista, nós temos, lógico, em modelo pequeno, compacto, uma loja da Canção Nova para atender a sua necessidade ali, naquele momento, tá bom? Então, é isso que eu queria já deixar. Nós também temos a rádio Canção Nova AM, no Coração de Maria 810, lá em São José do Rio Preto. Eu gosto de sempre começar dizendo isso, né? A live, o podcast, nós sempre estamos alicerçados com a Igreja Católica, né? Nós não fazemos coisas da nossa cabeça, sem partilhar, né? Ah, eu quero fazer uma live, abre o microfone e sai falando. Não é bem isso. Tem todo um aprendizado e também a gente vai buscando cada dia mais melhorar, cada dia mais se aperfeiçoar. E o nosso tema vai dizer bem isso, né? Daqui a pouco a gente vai entrar no tema. O Minuto do Livro, como eu apelidei a semana passada, esse livro do Jonathan Ferreira, Lumen, né? Hoje a câmera está invertida, fica bem bacana para você poder acompanhar. Esse livro é um projeto, né, do Jonathan Ferreira, que é missionário da comunidade Canção Nova, e ele teve a inspiração de escrever esse livro, Lumen, no princípio da vida espiritual. Então, esse livro, minha gente, eu sorteei já semana passada, o primeiro. Nós temos mais 4 livros para serem sorteados, né? E a Isilda lá de Borborema, que ganhou, né, o seu livro, eu fiz a encomenda, né, lá em Cachoeira Paulista, provavelmente entre amanhã ou até sexta-feira chega pelos correios, né, se Deus assim permitir. Eu comprei 5 livros e sorteei uma semana passada, onde a Isilda, né, lá de Borborema, foi a felizarda de ganhar esse livro. É um livro com um conteúdo muito acessível, mas ele trata de uma teologia um pouco mais acessível para nós leigos, né? Uma linguagem bem bacana, cita documentos da igreja, o catecismo da Igreja Católica, mas numa linguagem bem acessível. Eu estava partilhando semana passada o primeiro capítulo, onde vai falar da iniciação cristã, do batismo. Depois o Jonathan já vai abordar no segundo bloco, né, no segundo parte do livro ali, né, no segundo capítulo, podemos dizer assim, ele já vai abordar alguma realidade mais específica para nós católicos, né, da questão do confessionário, né, desse sacramento da reconciliação. Então ele vai dar uma abordagem bem bacana, numa linguagem que é fácil de todos nós assimilarmos na nossa vida de caminhada de igreja, tá bom? Então, aqueles que curtir, vai ser um desafio hoje, né, Vitor? Aqueles que curtir, dizer assim, ó, ser Canção Nova é bom demais, né? O Fabiano já até adivinhou aí, né, Fabiano? Lá de Novo Horizonte.
Fabiano acompanha a gente desde lá das lives oracionais na época da pandemia, né? Aquele que escrever ser canção nova é bom demais. E um detalhe, compartilhar, tá bom? Isso. Então no final da live tem que bater o comentário e o compartilhamento. Olha que desafio. Aí você vai compartilhar essa live com alguém, esse podcast com alguém, tá bom? Então você vai estar ao vivo com a gente aqui, vai escrever nos comentários, ser canção nova é bom demais. E no final, né, você pode compartilhar durante esse nosso podcast. E aí o que acontece? No final, ao vivo mesmo, a Via já está anotando aqueles que estão entrando, né? E aí você já pega e vai participar aqui do nosso sorteio, tá bom? Então Fabiano, Fernando Bueno, aniversariante de antes de ontem, né? No domingo, o Fernando Bueno ficou um pouquinho mais experiente, né? Olha que graça de Deus. O Fernando que foi um formador meu aí de longa data, desde a época lá dos acólitos, coroinhas, né? Propriamente dito. Né, me ajudou muito no processo de discernimento vocacional da Canção Nova. E hoje, com a graça de Deus, ele faz parte do Ministério de Formação da Renovação Carismática aqui da nossa Diocese de São Carlos. É sempre uma gratidão poder ter o Fernando aqui da lá passada, falando, né? E em breve o Fernando, né, vai ter uma surpresa aí com o Fernando aqui na nossa live, aqui no nosso podcast. Amém? Não convidei, eu estou convidando ao vivo para ele não arregar. É isso aí. Bom, gente, falei do livro do Jonathan, que vai ser o sorteado, né? Vai ser o sorteio. Lembrando que nós vamos sortear um hoje, até acabar. Tem 4, né? Então hoje vai ser o segundo livro a ser sorteado. Amém? Bom, nós falamos aqui da Canção Nova, da nossa casa de missão em São José do Rio Preto. Falamos do livro do Jonathan. E também já vamos entrar... né? Vamos entrar de sola nesse assunto aí, muito interessante, chamado Vida de Oração. Marcelo do céu, como que esse negócio, né? Como que é difícil a gente parar e rezar. Nossa, como eu gostaria de pegar o terço no meio do dia e rezar o terço e poder, né, tá aqui com o terço e contar os carocinhos, né? Uma vez eu ouvi de um pregador, eu era tão louco que minha mãe me deu um terço. Aí eu falei, que essas bolinhas? Minha mãe falou assim, conta essas bolinhas aí. Vou contar o caroço porque o negócio tá grosso, né? Tá difícil. Era um doido. E aí o cara acabou buscando a conversão dele na nossa igreja católica. Hoje é um baita do evangelizador. Minha gente, a finalidade desse podcast é te ajudar a esclarecer algumas coisas. Muitas vezes nós deixamos a nossa igreja de lado porque nós não buscamos o entendimento. Como funcionam as coisas. Como vive a vida religiosa. Então fica um negócio meio abstrato quando nós vivemos só da catequese inicial. Por exemplo, uma das coisas que a gente já sempre precisa e sempre mais e mais valorizar é a catequese. E muitas das vezes nas nossas paróquias não são valorizados os catequistas. Graças a Deus, né, a providência de Deus, nós temos o Papa Francisco que instituiu, né, ao ano passado, se não me falha a memória, o ministério do catequista. Para que o catequista tenha um pouco mais de formação, para que o catequista se sinta realmente vocacionado a evangelizar, a dar a catequese, sendo aquela catequese inicial, sendo aquela, podemos dizer assim, aquela catequese formativa, a catequese perene. Então nós podemos aqui imaginar muitos tipos de catequese que nós temos na nossa igreja católica. E muitas das vezes os nossos irmãos acabam se afastando da igreja, porque não conhece a verdade, não conhece a sua religião, né? E muitas das vezes acontece isso, a pessoa acaba nem mudando de religião. Antigamente, aí podemos dizer assim, nos anos 90, né? Tinha aquelas brigas, né? Até hoje tem os radicais, né? E eu falo assim,
A gente tem que ter o diálogo interreligioso. E muitas das vezes nós não temos. E aí fica A versus B, né? E muitas vezes naquela época dos anos 90 as pessoas falavam assim, agora encontrei Jesus, porque agora sim eu mudei de religião. E muitas das vezes as pessoas que mudavam de religião, elas malemar iam ou tinham de fato uma religião. E aí você perguntava para a pessoa, eu mesmo tive a oportunidade de conhecer várias pessoas que de outras denominações cristãs, que elas falavam assim, a igreja católica sempre esconde as coisas. Não, mas peraí, como que esconde? Deixa eu ver se eu entendi direito. Quem esconde o quê? Aí ela não sabia falar, ou seja, ela foi doutrinada de uma forma abstrata naquela igreja, enfim, naquela denominação, e aí ela aprendeu a lascar o pau. E também do nosso lado, né, do nosso lado cristão católico, tem muita gente bitolada ao ponto de não saber nem o que está falando, né, não saber nem o que está dizendo, e acaba também só fazendo aquele papel de decorou, passou para frente. Então muitas das vezes a pessoa ela foi catequizada dessa forma, né, da forma de decoreba. E a verdade, a palavra decorar vem de decoração, né? O fato de que eu e você precisamos viver a oração do coração, brotada de dentro do coração. Nós sabemos que é uma metáfora, o coração ele bombeia o sangue, mas é o sentimento, a alma, né, que é transpassada, podemos dizer assim, que a alma do nosso intelecto, né, onde nós temos aqui toda a nossa inteligência voltada, né, com a nossa alma, com o nosso diálogo com o superior, ou com Deus, ou com aquilo que você queira chamar. Todas as religiões existe um modo de oração, uma forma de rezar. Então, portanto, hoje eu queria, né, trazer um pouquinho daquilo que nós cristãos católicos entendemos por oração na vida cristã. Então, sem mais delongas, você pode aí colocar no seu coração e ouvir 3 passos, 3 passos, 3 passos, 3 passos para ter uma vida de oração. E aí eu começo dizendo para você, Marcelo, você que está nos ouvindo, nos assistindo, né? Você que está aí colocando, ser canção nova é bom demais, você que está querendo ganhar o livro do Jonathan, preste atenção, o livro só vai ser consequência. Eu quero dizer para você assim que precisa-se 3 passos. Assim ó, 3, 1, 2, 3. Para que sua jornada inevitável seja inesquecível. E o primeiro passo, ele é muito simples. O primeiro passo é entender que nós não somos perfeitos. É polêmico, mas o primeiro passo na vida de oração, na vida cristã, é entender que eu e você somos pecadores. Por mais que buscamos a perfeição, eu e você não somos perfeitos. Se você pegar a vida dos santos, eles foram reconhecidos santos depois da morte. Depois de muitos anos, houve ali um estudo sobre tudo aquilo que foi a vida dos santos. E os santos são reconhecidos pela sua santidade, não pela perfeição, mas por atos perfeitos, pela luta em busca da perfeição. Aí muda. Quando você entende isso, muda. Aí começa a sua jornada. Veja, meu amado, minha amada de Deus, para eu e você entendermos que a oração na vida cristã, eu preciso reconhecer que sou pecador. Por mais que busco uma vida de perfeição, eu sempre serei limitado. E muitas das vezes o que acontece hoje, minha gente, é que nós não entendemos esse primeiro passo. Nós queremos ser perfeitos e aí acabamos sendo aqueles julgadores, né? Chegamos na igreja julgando tudo e a todos. Nós começamos a querer ser o dono da verdade. Uma vez eu já disse,
Eu não sou o dono da verdade, mas eu sou o filho do dono da verdade. É diferente. Quando você tem esse encontro pessoal com Jesus, a sua oração, ela tem que fluir no primeiro passo, que é reconhecer-se, ou seja, reconhecer-se imperfeito. E isso é um gesto de humildade. E muitas das vezes nós ficamos horas e horas rezando, gritando, esperneando na frente de Jesus no Santíssimo Sacramento. Às vezes nós ficamos horas e horas rezando o rosário, não estou dizendo que é errado não, é preciso rezar sim, tem as práticas devocionais. Nós precisamos estar atentos, vigilantes, mas às vezes a gente está aqui, ó, rezando, e a nossa mente, ó, está longe. A gente nem está nem sabendo que está mais rezando. Quantas vezes a gente pega um livro, ou a própria Palavra de Deus, começamos a ler, né? Aí a hora que vê, nossa mente está lá nos TikTok da vida. Está lá naquele boleto que vai vencer depois de amanhã. Quantas são as situações que eu e você achamos que somos perfeitos e acabamos acusando aquele pecador, né? Que é o pecador público, que hoje nós sabemos, tem vários tipos de pecados públicos, mas uma coisa é certa, se aquela pessoa que chega até nós, que nós sabemos que é pecadora pública, ela está buscando a conversão, ela é tão importante quanto eu e você, que já estamos anos na caminhada. E muitas vezes nós queremos as pessoas perfeitas ao nosso lado, e nós não vamos encontrar. E aí você começa a analisar na sua vida, eu analiso na minha também primeiro, quantos casamentos hoje estão fracassados, porque os cônjuges não rezam mais juntos, ou sequer lembra daquele terço que estava no buquê ali enrolado, né, como um apetrecho, que toda noiva ali, se eu me falha a memória, toda noiva coloca um terço enrolado ali no buquê vermelho, né, para entrar no casamento ali, né, na cerimônia, né? E quantos esquecem de levar realmente a vida de oração para dentro do matrimônio? Então você começa a pensar assim, que o primeiro passo não é tão fácil dar o primeiro passo para iniciar essa jornada. Marcelo, uma coisa que me chamou a atenção, você falou assim, que essa jornada é inevitável. Estava lá no cardzinho do Stories, né, dizendo do podcast de hoje, mas por que essa jornada é inevitável? Eu posso dizer para você que ela é inevitável pelo fato de que ela se inicia com o teu nascimento. Então, meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, aqueles que me conhecem, aqueles que não me conhecem, eu não te conheço, não sei nem quem que vai assistir esse nosso podcast, mas uma coisa é certa, já está acontecendo a sua jornada, por isso que ela é inevitável, não tem como adiar essa jornada. Né? Aqueles que já assistiram aquele Hobbit, né, um filme, e também, antes de ser filme, ele foi um livro, se eu não me engano é Tolkien, né, o autor, vou dar um spoiler, né? Nesse livro aqui, ó, o Jonathan dá uma explanada do início do filme, do início do livro, né, também. Ele vai dizer disso, né, que no filme ali vai ter um convite para uma jornada inesperável para aquele bolseiro, né, que é o ator ali, podemos dizer, principal do livro, do filme, vamos falar do filme. E aí aquele senhorzão lá, o Gandalf, ele vem e fala, você pode ir nessa jornada ou não. Aí o bolseiro diz assim, né, e se eu não voltar? Aí o Gandalf vai dizer mais ou menos isso, né, se você voltar, sua vida não será mais a mesma. Eu olhando para essa realidade, isso, eu já assisti o filme várias vezes, você pode ir lá buscar para assistir esse filme, Hobbit, A Jornada Inesperada. Ele vai dizer muito sobre nós, sobre mim e sobre você. Que muitas vezes temos medo de dar os passos na fé.
Temos medo de abrir a Bíblia e rezar com ela. Nós temos medo de assumir o nosso compromisso com Deus. Às vezes nós participamos de encontro, saímos de lá todo empolgado. Agora vai! Agora eu não bebo mais, agora eu não vou mais fumar, não vou mais no adultério e tantos outros tipos de pecado. Agora eu não vou mais, agora sim. Saiu do encontro no domingo, segunda, terça, mais tardar na quarta, miou. Já começa, não é bem assim, a minha vida cuido eu, não é assim? Às vezes as pessoas acabam voltando para a vida velha. E aí, dali um tempo, quando tem um outro encontro, a pessoa vai para o encontro de novo e acaba, agora sim vai. Lá na história do filme, do Hobbit, não teve uma segunda chance. Ou ele vai, ou vai. E ele se desafiou, porque ele tinha tudo tranquilo, ele tinha a vida dele pacata, ele tinha a casa dele própria, ele tinha mantimentos na despensa, ele tinha os seus bens materiais, mas ele é convidado a se desafiar. O que nós podemos aprender desse filme, desse livro, desse pequeno trecho, é que eu e você estamos nessa jornada inevitável. E nós estamos fazendo o caminho de volta para a casa do Pai. Eu e você estamos fazendo o caminho de volta para o céu. É de lá que nós saímos, é para lá que nós iremos voltar, com a graça de Deus. Mas é preciso, primeiro passo, olha quantas coisas eu disse. O primeiro passo é ter humildade, é reconhecer esse pecador, é reconhecer esse frágil, é reconhecer-se imperfeito. E aí, minha gente, o segundo passo, você anotou então? O primeiro passo é reconhecer-se, a imperfeição que há em cada um de nós. O segundo passo é recomeçar. Nossa, achei que era outra coisa. Não, é recomeçar. Tem uma música do Diego Fernandes que fala o folha em branco. Cada dia recebo uma folha em branco do Criador. E é justamente isso que é recomeçar. Todo dia, quando acordar, abrir o olho, os sentidos chegaram ali, opa, planeta Terra, é lembrar que existe um Deus, que existe a Santíssima Trindade, que é um Deus que nos ama, que nos acolhe. E dizer assim, bom dia Espírito Santo, que vamos fazer hoje juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E bora levantar, que a jornada inevitável está começando naquele dia. Mas se a semana passada, Marcelo, foi até bom, mas na outra, vixe, quebrei a cara, rapaz, não estou conseguindo recomeçar não. Aí é a hora de você buscar ajuda, direção espiritual. E acredito para nós cristãos católicos, o sacramento da confissão. Se nós soubéssemos que eu e você não somos perfeitos, só o Pai do céu é perfeito. E quando eu começo a buscar, tanto na vida de oração, e também recomeçar todos os dias, aí eu sei que há uma folha em branco cada dia, para voltar a caminhar cada dia. Se ontem eu errei, Senhor, misericórdia, aqui estou, frágil, pecador, mas quero acertar o alvo. E aí, bola para frente, e vamos continuando a jornada. Está me entendendo? São coisas práticas simples, não é nada absurda, para que eu e você possamos retomar a nossa vida de oração todo dia, saber recomeçar. E muitas das vezes nós carregamos defunto nas costas, como diz o ditado popular, ficamos remoendo coisas que ficaram lá 2, 3, 5, 10 anos. E muitas das vezes nós nos esquecemos que a nossa jornada ainda não terminou. A jornada termina para quem morre. Muitas das pessoas que viviam durante a pandemia, muitas delas fizeram a passagem. Elas foram para o céu, elas souberam fazer a passagem. E até ontem mesmo,
Quantas pessoas já morreram? Agora que eu estou dizendo, falando, quantas pessoas estão nesse exato momento fazendo a passagem? E aí nós ficamos presos na murmuração, na falta de perdão. E aí eu volto a dizer, quanto tempo faz que você não se confessa? Quanto tempo faz que você não volta a amar aquela pessoa que te ofendeu? Quanto tempo faz que você não perdoa alguém que te maltratou? Porque, minha gente, não adianta nada nós ficarmos com o coração peludo e continuar ali rezando, né? E canta alto e ora no Espírito, exulta no Espírito, se nós não temos um coração aberto ao perdão. É muito sério isso que nós precisamos abordar na nossa vida. E também isso, às vezes, não diz de ser igreja, não. Não é só de quem participa de grupo de oração, movimento de oração, não. Todos nós. Talvez a prosperidade não aconteça na minha e na sua vida por falta de perdão. Que nós ficamos comparando. Lembra do episódio passado? Se você não lembra ou não assistiu, vai lá no YouTube, está gravado lá. Procura lá. As questões da inveja. E então é bom saber isso. Reconhecer. Conhecer-se, né? É ideal, é importante eu me conhecer para poder entender o outro, poder amar o outro. Ah, Marcelo, você perdoa? Cara, vou te falar, já fizeram tanto maldade para mim. E eu falo para você, 99% eu perdoei. Estou na luta. Essa semana eu estive lá na casa de missão, em São José do Rio Preto, e eu partilhava com um padre sobre o podcast, né? Tem muitos irmãos de comunidade falando, né? Nossa, continua, tal, que legal. Eu falei, olha, é bem simples o podcast, mas tem repercutido. Repercutido primeiro a mim, que me comprometo toda terça-feira. Mas não me comprometo somente na terça-feira abrindo o celular e falando as coisas de Deus. Eu me comprometo durante a semana. As minhas atitudes hoje têm sido de luta com mais rigor contra o pecado e não contra o pecador. Porque também sou pecador. Nós estamos na mesma luta. E muitas das vezes nós queremos o mal do outro, né? Nós queremos a desgraça do outro. Quantas vezes eu e você já proferimos a desgraça para o outro? Ou seja, a ausência da graça de Deus para a pessoa do outro. Pode ser no ambiente de trabalho, no concorrente, pode ser no irmão até mesmo de grupo, né, que caminha na igreja, de ministério. Quantas vezes eu e você fomos esses fariseus, esses hipócritas? Então eu dizia isso, que a live está primeiramente ressoando em mim, para que ela possa atingir o outro. Meu irmão, eu quero dizer que esse segundo passo é importante, tão importante como o primeiro. Então, recapitulando. Primeiro, reconhecer a imperfeição que há dentro de cada um de nós. Segundo, saber recomeçar todos os dias. E o terceiro e último passo é esse. Saber orar ao ritmo da vida. Isso mesmo. Marcelo, mas como assim? Então quer dizer que lá no trabalho eu vou pedir licença para o empregador, olha, agora eu tenho que rezar, tá? Pegar o terço e rezar, ou fazer uma breve oração ali. Olha, se você for alguém que trabalha por conta, que na sua empresa você se permite fazer isso, não tem nada de errado, né? Talvez é o seu ritmo de vida, entendeu? Essa é a resposta. Mas, se você trabalha numa empresa onde tem as regras, as leis, aí você está pedindo para ganhar uma advertência, né? Ou para ser dispensado daquele trabalho. Nós sabemos que a oração ao ritmo da vida nada mais é do que, nas circunstâncias dos momentos, eu estar em sintonia com Deus. No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo
2559 vai dizer assim, ó, a oração é a elevação da alma a Deus ou o pedido a Deus dos bens convenientes. De onde falamos nós ao rezar? Das alturas de nosso orgulho e vontade própria ou das profundezas de um coração humilde e contrito? Quem se humilha será exaltado. A humildade é o fundamento da oração. Nem sabemos o que seja conveniente pedir. A humildade é a disposição para receber gratuitamente o dom da oração. O homem é um mendigo de Deus. Então, se eu e você temos humildade, a nossa alma é a elevação, é elevada a Deus. Então, ao ritmo da vida, nada mais é do que eu estar aqui conversando, mas a minha consciência está sendo transformada ali. Tudo que eu fizer é em oração, ou seja, a ação minha tem que ser uma ação boa. Portanto, o que eu estou ali delegando, ou o que eu estou ali realizando no meu trabalho, tem que ser atitudes que condizem aquilo que eu professo. É a somatização, orar, ora-te e labora, ore e trabalhe. A oração ao ritmo da vida é estar nessa consciência, nessa engrenagem de busca pela perfeição daquele que é o amor perfeito. É a oração ali dentro do nosso intelecto dizendo assim, qual é a atitude que eu devo tomar? Qual é a atitude que eu devo fazer? Qual é a opinião que eu devo dar? Qual a resposta que eu tenho que fazer? Se eu estiver em sintonia, a minha alma é elevada a Deus, como diz aqui o Catecismo da Igreja Católica, com certeza eu vou conseguir fazer coisas boas. Não somente ser bom, mas saber ser despojado e deixar que o Espírito Santo vai te usando para fazer coisas grandiosas na vida do próximo. Veja, o que é a oração? A oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria, e isso não é o nosso ritmo da vida. Quantas vezes nós somos provados, quantas vezes nós somos humilhados, quantas vezes nós somos colocados à prova, e quantas pessoas nos veem, nos atacam, nos perseguem, para nos tirar lascas, para saber até onde nós não iremos aguentar. Olha que interessante isso. O terceiro passo da vida cristã, para entendermos o sentido da oração, é essa. É saber que todo instante, em todo momento, eu posso estar jogando futebol, mas em oração. Talvez você nunca ouviu falar disso. Eu posso estar trabalhando na construção civil, né? O Furlan que está ali, né? Está ali batendo massa e louvando ao Senhor pela lida do trabalho. Eu posso estar na marcenaria louvando a Deus, muitas vezes ali roendo o dente, né? Nervoso ali pelo sistema do serviço, que algo dá errado. Podemos estar ali no escritório, na contabilidade, ou no ambiente de trabalho que você exerce. Não sei qual é a sua profissão que está nos assistindo agora, ou que irá assistir. Mas uma coisa é certa, saber levar ao ritmo da vida. A oração ao ritmo da vida tem edificado tudo e a todos. Porque quando eu estou em sintonia com Deus, eu vou entender o que o outro precisa. A realidade, a necessidade do irmão necessitado, afligido. Eu não vou me deixar envolver por ideologias, por sabores das ondas que vêm e vão. Aliás, há muito modismo na nossa igreja. Não só na igreja, mas nesse mundo tenebroso. Modismo, coisas que vão e voltam.
Alguém ali bate a cabeça na parede, olha, eu vi Cristo. Aí começa a ensinar todo mundo a rezar, batendo a cabeça na parede. Você acha que é zoeira? Uma vez eu vi isso, né, num encontro. O pessoal lá batendo a cabeça na parede e gritando. Eu falei, gente, que loucura é essa? Mas tem religião que faz isso. É a forma deles rezar. Mas não é católico. Outro dando chute, dando socos na terra. Aí eu vi um menino, né? Eu fui tirar ele. Falei, o que está acontecendo? Ele falou assim, estou descontando na mãe terra. Olha, cara, absurdo. Eu prefiro ficar com essa oração que é eficaz, que é simples, né? Um impulso do coração, um simples olhar lançado ao céu. E quantas vezes nós estamos na situação, na depressão, que nós erguemos nossos braços e gritamos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Mas aí a hora que passa a dor, nós queremos o nosso reino, queremos a nossa vontade, que aconteça aqui e lá no céu também. Então precisamos, eu e você, ter essa experiência da oração. Você acha que eu estou falando bobagem? Procura o Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 2559, que vai dizer da oração como dom de Deus. O que é a oração? O que é esse mistério que a igreja esconde? Não, ela não esconde, é só você comprar esse livro, adquirir esse livro. Vai na internet, digita lá, Catecismo da Igreja Católica, tem PDF ali para você baixar. Estude, busque. Por isso que o nosso canal é isso, é essa realidade. Bike, teologia e um café. Amém, minha gente? Por hoje é esses 3 passos. Sou imperfeito, mas eu sou feito aos poucos, buscando cada dia mais a perfeição de Cristo na minha vida. Se eu entendo isso, eu tenho humildade para erguer os braços e reconhecer que existe um bem maior, muito maior do que eu, muito maior do que minhas vontades. E aí, mesmo enfermo, mesmo cansado, em pedaços, eu quero recomeçar todo dia. O 2º passo. O 3º passo é saber que eu preciso traduzir em atos a minha oração ao ritmo da vida. Amém? Você que chegou agora sabe que nós vamos sortear o livro do Jonathan Ferreira. Esse livro aqui, ó, Lumen. Esse livro nós vamos sortear hoje no princípio da vida espiritual. Ainda você tem aí 5 minutinhos para fazer igual muitos da live de hoje, no nosso podcast. Escreveu aí, ser Canção Nova é bom demais. Digita aí rapidinho, compartilha, porque depois vai ficar gravada esse podcast, né? E você pode compartilhar com seus amigos, familiares, dizendo assim, olha, esse podcast é de um japonesinho que não é japonês, que é mestiço com coreano, mas que tem uma palavra aí que vai te ajudar a vencer essa jornada inevitável. Eu acho que ficou claro, né, vida? A jornada inevitável, porque ela já está aí, ó, começando. Seu coração está batendo? Então tem uma jornada pela frente. Como vai ser? Eu não sei, mas é preciso que eu e você possamos atravessar essa jornada. E o final, ela pode ser inesquecível, ou seja, a santidade de vida à nossa espera. Se eu e você formos fiéis um pouco, Deus vai confiando mais. Se nós formos firmes e fortes, Deus vai nos dando força, fortaleza, graça, e nós vamos caminhando juntos, nós vamos saboreando a vida e nós vamos vencendo cada obstáculo. Quem esteve conosco aqui na nossa live, no nosso podcast dessa noite, nesse 4º episódio, foi o Sr. João Rezende, a Rita Lopes, a Ângela do Edinaldo, da Canção Nova, isso mesmo. O Edinaldo, nosso irmão de comunidade, a Ângela, que moram lá em Badibacite, né? São mais de 20 anos de comunidade Canção Nova. Eles são do 2º elo, igual eu e a Vivian. E estão antenados conosco aqui no nosso podcast. O Fabiano Alves, de Novo Horizonte, do qual eu falei no início, né? O Fabiano. A Isilda Gonçalves, que ganhou o livro da semana passada, quem sabe, né? Já pensou ganhar de novo? O Júlio Carvalho,
O Fernando Bueno, o aniversariante de domingo, né? A Silene Torres, o Fernando Brito, a Luziângela Brito e o código de barra. Quem mais aqui? Vamos ver. A Mara Ricardo, lá de Borborema também, e o meu irmão Marcos Maciel. Ah, que chique, hein? O Marcão tá acompanhando a gente aí ao vivo, ó, ao vivo. A dona Cida Gonçalves, a mãe da Silvonete, não é isso? E a Silvonete. Um abraço aí a dona Cida, hein, dona Cida, hein? E o Alex Souza, o atleta de Cristo aí, o Alex Souza, né? Um grande corredor, fez acho que é meia maratona, né? No Rio de Janeiro, há uns 15, 20 dias atrás. O Alex que teve na nossa live lá atrás, né? Falando do caminho. E vai ser um dos convidados nossos aí para essa nova roupagem aí, se Deus quiser. Vai estar conosco aqui falando das experiências, né? Não só das corridas, mas também com Deus. Amém? A Carmen Stuck acabou de entrar e colocou ali, né? Carmen Stuck Borborema. Carla, coloca aí. Carmen, oh meu Deus do céu, a Carmen lá da Aline, né? É isso aí. Não esqueça do povo de Borborema, não. A Carmen, coloca aí. Ser Canção Nova é bom demais para concorrer ao livro, tá bom? Gente, como eu estava dizendo, tem mais alguns minutinhos aí, aqueles que puderem entrar aí colocando aí pra gente sortear. Como eu ia dizendo, nosso podcast, ele vai criando forma, né? Então eu vou experimentando certas coisas, né? Tem muito material aí, daqui uns dias a gente vai gravar, né, algumas coisas para deixar lá no YouTube. Então se você ainda não se inscreveu no nosso canal, lá Marcelo Ferreira CN, ou você pode digitar Bike Teologia no Café, lá no YouTube, você vai lá e se inscreve por gentileza. Quanto mais gente se inscrever, mais a gente consegue alcançar pessoas para evangelização, tá bom? Então se você puder, você tem engajamento, coloca aí nos seus stories o link, depois eu vou estar colocando o link do YouTube, compartilha para a gente poder aumentar o ganho, o alcance no YouTube também. Aí lá no YouTube tem vários vídeos de eu e a Vivian fazendo os passeios de bike na nossa região aqui de Itápolis, Borborema, Ibitinga, né? E também tem a minha jornada do Caminho da Fé, onde a gente pôde, no ano de 2020, fazer o Caminho da Fé até Aparecida, né? Por uma eventual situação, a pandemia se iniciou bem na semana que nós estávamos participando, pedalando de cidade em cidade, até que a última cidade, que foi lá em Estiva, em Minas Gerais, eles pediram para a gente parar o caminho e levou cada um de nós, né, levou em 2 caminhonetes. Nós estávamos em 5 participantes, 5 biciclinhos, né, podemos dizer assim, nós estávamos de bike, e lá nós fizemos a nossa oração chegando lá em Aparecida. O pessoal da caminhonete deixou a gente nas portas ali da Aparecida. Faltava ainda 2 dias de peregrinação e não podemos completar por conta da pandemia, que estava tudo em lockdown. Naquela ocasião, Deus eu tive essa oportunidade de presenciar algo místico dentro da Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Foi algo assim que em outra ocasião eu vou partilhar com vocês, mas ali foi uma jornada inevitável que eu vivi. Aqueles dias que eu passei em cima da bicicleta, hora chorando, hora sorrindo, eu posso dizer, eu não sou mais o mesmo quando eu voltei lá de Aparecida, por conta deste acontecido, de fazer essa jornada, esse caminho da fé. Tá bom, minha gente? Então, é uma das coisas que eu queria partilhar também sobre fazer a jornada. E muitas das vezes nós queremos buscar algo lá fora que está dentro de nós. Faltava um pouco mais eu reativar dentro de mim a chama da fé, para que eu pudesse tomar um pouquinho mais de vergonha na cara na minha vida de oração, tomar mais compromisso com Deus. Qual é o seu compromisso que você precisa fazer nessa noite? Qual é a sua oração de recomeço que você precisa fazer nesta noite? Que fique então esse barulho ressoando em sua vida.
Se você quer ver um pouquinho dessa jornada do Caminho da Fé lá do ano 2020, vai lá no YouTube, Bike Teologia e um Café, e você vai ver alguns trechos da nossa viagem, né, das nossas alegrias, tristezas, e ali você vai ver no último episódio o para que Deus permitiu eu viver no início de uma pandemia, num lockdown, este caminho da fé, tá bom? É surpresa, precisa ir lá para você conferir o que eu gravei naquele dia que eu cheguei, né, lá no caminho da fé. Bom, minha gente, falamos aqui então umas setas que nos indicam o caminho da vida de oração cristã. Falamos do livro, esse livro que nós vamos sortear agora, tá bom? Se você escreveu, escreveu. Quem não escreveu, não escreve mais. É isso, né, Vivi? Dá uma olhada se não tem mais ninguém. É isso aí. Eu vou tomar meu café, enquanto a Vivi prepara. Café não, é água. Sempre faço essa brincadeira. Qual é a surpresa além do livro? É assim, o mês de julho nós vamos ampliar o nosso podcast. Toda terça-feira vai ter um convidado no nosso podcast. E quem vai ser? Ao longo aí da semana vamos estar fechando com as pessoas, né? E aí nós vamos divulgar o mês. Aí toda semana nós vamos recapitulando quem vai ser o convidado para estar conosco. Nós temos então 1, 2, 3, 4, 5 convidados. Para eu já sei que está certo, né? Tem uma banda também que eu vou estar convidando, que é surpresa. Nós vamos ter convidados de longe também. Não presencial aqui comigo, mas vai estar de longe. Então tem muita gente conhecida e bacana que nós já estamos conversando para poder trazer no nosso podcast. Então a pessoa ou vai aparecer aí, ó, onde está o rostinho da Vivi, o meu aí, né? Nesse caminho aí, vai estar lá em... Como foi essa pedalada? Taquaritinga, né? Já faz um tempo, eu tô até com a camiseta da Ciclosilva aí, né? Do nosso amigo Adriel lá da Ciclosilva, lá de Borborema. Não tô falando merchan não, tá? Então, eu não vou fazer o podcast sozinho. Lógico, esporadicamente terá algum eu sozinho. Então nós vamos ter assim, só para se situarmos. Podcast sempre vai ter um convidado aqui ou de forma online, né? Segundo ponto, no YouTube nós vamos ter vários vídeos de alguns trechos, né, de esclarecimento do documento da igreja, do catecismo da igreja católica, alguma coisa envolvendo a catequese. Nós vamos ter essa continuidade mais atuante lá no YouTube, por isso que eu estou pedindo para que você se inscreva lá no YouTube, né? Para que vai gerar conteúdos durante a semana, não só o podcast da terça, mas durante a semana eu vou estar soltando alguns conteúdos. Por exemplo, nós temos no final de semana próximo, lá em Rio Preto, talvez você não saiba, nós vamos ter um encontro Beracá, né? Lá reúne milhares de pessoas, né, da Diocese de Rio Preto e toda a região. Pessoas de várias partes do estado de São Paulo participam do Beracá, que é como se fosse, lógico, de menor proporção, o Raléu lá de Franca, né? Como funciona? São várias tendas de oração e ali várias expressões, né, movimentos da igreja estão ali para rezar, ter atendimento espiritual, direção espiritual, vai ter confessionários, vários padres ali reunidos, entre também os shows católicos, né? Entre eles o Nelson Correia vai estar fazendo um show e pregação lá em São José do Rio Preto. Aqueles que conhecem o Nelson Correia, né, um dos primórdios ali da Canção Nova, da Renovação Carismática, né? Ele é o diácono Nelson Correia, vai estar lá também, né? E eu e a Vivian, nós vamos estar lá também na loja Canção Nova, lá no nosso stand de oração também, lá com os missionários da comunidade Canção Nova, juntamente, para fazer também atendimento,
as pessoas vão lá para receber oração, nós vamos estar lá também ajudando nessa forma de intercessão. E lá também vou estar gravando alguns vídeos para a gente estar lançando no nosso canal do Bike Teologia e um Café. Daqui uns dias também nós vamos estar participando de encontros, né, da Bike, e lá vamos poder também gravar algo para você poder conhecer também nosso trabalho através da bicicleta. Beleza, gente? Vamos então para o sorteio? Vai falar os nomes, aí você vai colocar aqui em cima. Então vamos lá. E vai fechando. Vamos colocar então os nomes da Carne, Vai fechando. né? Vai fechando. Rita Lopes. Então da Carne aqui, ó. Amara Ricardo. Fernando Brito. A Maria Torsani. A Luziângela. Tá com 2 chances aqui, hein? O João Rezende. Que uns dias só o João Rezende vai patrocinar nós um sorvete aqui pra gente. Vale um sorvete. O Fernando Bueno. Aí, vamos lá. Fabiano Alves de Novo Horizonte. E o Luiz Furlan. Nosso Luiz Furlan, que é o construtor aqui, né, de várias obras aqui de Itápolis. Vamos dar uma mexida aí. Então, a canequinha aí. Aqui, ó. Põe aí. Tem mais alguém? Agora dá uma chacoalhada. Então, lembrando que esses aqui escreveram Ser Canção Nova é bom demais, né? Isso? Isso, esses foram. Não é só entrar no podcast, mas participou e escreveu lá Ser Canção Nova é bom demais. Estava ao vivo. E estavam ao vivo, né? Olha que chique, olha o nosso negocinho aqui, ó. Ei! Vai então. Hoje não tem a trilha sonora que teve do vídeo lá. Pega um vídeo. Quer jogar pra cima? Se o que vier, joga pra cima. Vai. Vai. 1, 2, 3 e... Peguei um! Ai, achei que não tinha pegado nenhum. Vamos ver, tá? Lê aí. Vamos ver aqui. Não sabemos. Eita, nós, eu tô falando. Ei. João Rezende vai ter que dar um sorvete pra lá. Mostra. Eu não sei se vai dar foco. Dá. Vê. Seu João Rezende acaba de ganhar o livro Lumen. Tá dando pra ver aí? Aqui, ó. Aí deu. Esse livro, não é esse aqui tá autografado, com dedicatório e tudo, né? Esse é meu. Mas nós vamos enviar pro seu João Rezende, né? Os 2 livros tá indo pra Borborema, hein? Eita, nós, hein? Então, o seu João Rezende acaba de ganhar esse livro. Ô, glória, hein? Olha lá, obrigado, Marcelo e Vivian, Deus abençoe. Sempre vocês fiquem com Deus. É isso aí, seu João. Deus abençoe você também. E obrigado por sempre estar intercedendo por nós nas nossas missões, né? Gente, é isso. O seu João, a Vivian vai digitar aí nos comentários o ganhador. E nós vamos encerrando a live por aqui, o nosso podcast por aqui. Lembrando que a semana que vem já tem um convidado especial, tá certo? Aí vai ser bem mais interagidos, aí nós vamos colocar o tema, né, para que você possa aí estar se preparando para poder participar conosco, mandando perguntas ao nosso participante e tudo mais, tá bom? Eu gostaria de terminar esse momento com uma oração que seja de coração aberto, buscando sempre a graça de Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, convido você, da onde você estiver, do jeito que você se encontra,
talvez acabrunhado, talvez vivendo uma miséria, uma depressão. Não importa como você se encontra nesse momento da sua jornada. O importante é que você tenha vontade de se reconhecer pecador, se reconhecer imperfeito e recomeçar uma vida nova, com a simplicidade da oração, levantando seus braços ou levando a mão no coração, fechando os olhos no silêncio da tua casa ou no meio da multidão, ou às vezes com um fone de ouvido trabalhando. Não importa como você está escutando este momento de oração. O importante é que eu e você possamos ter o coração aberto para recomeçar uma vida nova, uma oração nova, um cântico novo. Por isso, meu irmão, minha irmã, se deixe abraçar agora por esse laço, por esse abraço da misericórdia do Pai, o Pai das misericórdias. Que nós possamos, eu e você, fazer a experiência desta noite, de dormirmos com esse barulho, de que nós temos uma jornada pela frente, e que nós temos um povo para levar a palavra de Deus. Um povo bem disposto para ouvir falar de Jesus. E esse povo é eu e é você, que nos ouve, que nos acompanha e que reza conosco neste momento. Não sei aonde vai chegar essa oração, mas eu tenho a certeza de que, chegando no colo de Deus, ela não volta sem surtir o efeito. Portanto, meu irmão, se é uma coisa de impossível alcance que você almeja agora, sendo ela espiritual, material, corporal, não importa. Peça com fé agora. Reze, mas com um coração contrito e humilde. Deixe a soberba de lado e busque, enquanto há tempo, para que sua jornada inevitável se transforme em uma jornada inesquecível. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estivemos unidos no seu coração, em nome daquele que nos ilumina, nos dá força, nos conforta e nos alimenta. Em nome daquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe você e até uma próxima oportunidade com mais um Bike, Teologia e um Café. Obrigado, Vivian, que fica nos bastidores, né? Ela falou que agora ela não quer aparecer por enquanto, mas logo ela vai estar fazendo parte. Aí ela já está ajudando nós aqui nos bastidores. Deus abençoe, mas não deixe de se inscrever no nosso canal, lá no YouTube. Não deixe de compartilhar, não deixe de buscar a vida de oração. Amém? Tamo junto. Deus abençoe. E eu fui, hein? Uhul!